O Matheus dizendo aí sobre o Félix Torres, né? Que na verdade é a imprensa espanhola que está dando isso. Pode ser. Félix Torres está na mira de Osasuna e Getafe. Félix Torres saindo, Pablo chegando. Eu não sei se o Pablo vai chegar, tá? Mas tá na pauta. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Samir Félix de saída, Yuri saindo, Talisca chega. Cara, eu não tenho informação do Félix Torres de saída. Não é uma informação que eu tenho. Eu vi aí alguma coisa, né? Acho que foi a Rádio Craque Neto que deu, se eu não me engano. Mas eu não tenho essa informação. Não sei se alguém mais trouxe essa informação depois, né? Quem que tá atrás do Félix Torres? Foi colocado na mira de clubes entre Osasuna e Getafe. Enfim. Quem que trouxe isso daí? A informação foi divulgada pelo jornalista Mateu Moreto, que cobre o mercado de transferências das equipes da Espanha pelo Marca, tradicional periódico local. Matheus, espero que você esteja certo, Matheus, senão tu vai matar no nome do coração, meu irmão. Pô, velho, seria, né, um sonho, porque se tratando de Getafe e Osasuna, são grandes clubes maravilhosos da Espanha, longe disso. Mas, poxa, agradaria demais, né? Porque você se livra de uma bomba e ainda ganha grana, né? Eu não consigo, né, imaginar que o Corinthians ainda vai lucrar com o Félix Torres. E nem lucrar, eu digo, né? Eu não tenho muita esperança que o Corinthians vai vender, vai conseguir uma grana pelo Félix Torres. Mas, se chegar essa proposta, tem que vender na hora. Não tem nem valor, né? Não tem nem valor, só tá falando de interesse. Vamos lá. O Corinthians pagou pelo Félix Torres 6,5 milhões de dólares. Depois, o Corinthians deu uma entrada, acho que foi de 2 milhões, né? E parcelou o restante. Só que acontece, como o Corinthians não pagou, né? O Corinthians não pagou as parcelas, a entrada que o Corinthians deu, ele praticamente perdeu. Porque ele tinha 2 milhões ali, né, de entrada ali, que depois o valor voltou a ser 6,5 milhões. Então o Corinthians tem que admitir que já perdeu dinheiro com o Félix Torres e não vai recuperar. Se pintar alguma coisa, né, no sentido de que seja uma proposta aí de 4, 3 milhões, eu acho que o Corinthians tem que vender. Se pintar uma proposta de 6 milhões, de 5 milhões, que o Corinthians venha recuperar o que gastou, pô, maravilha, né, velho? Maravilha. Mas o Félix Torres, se pintar uma proposta de 3 milhões de dólares, já é melhor vender, né? Já é melhor vender, porque você não sabe se vai chegar outra. Gente, deixa o like aí, tá? Pablo é oferecido ao Corinthians e agrada. Eu recebi a informação que o zagueiro Pablo foi oferecido ao Corinthians, ele quer voltar ao Corinthians e o nome agrada a Fabinho Soldado. Fabinho também conhece o Pablo, o próprio Dorival Júnior também, ele teve no Flamengo na passagem do Dorival, e eu acho lamentável, né, que o nome do Pablo venha agradar a diretoria do Corinthians. O Pablo hoje está com quantos anos, o Pablo?
Deixa eu ver aqui. Acho que eu não citei a idade dele, né? Que? 34 anos o Pablo ou esse aqui é outro? É ele mesmo, 34 anos, no meio do ano que vem faz 35 anos. Meu Deus do céu. Meu Deus. É lamentável, só pelo fato do nome ter agradado e estar sendo bem avaliado, eu já vejo que as coisas no Corinthians parece que não vão para frente, né? Porque se o Corinthians contratar o Pablo, nós vamos cometer os mesmos erros dos últimos anos. Ou seja, contratar jogadores caros e ficar ajudando o jogador medíocre no cenário do futebol brasileiro. O Corinthians é uma mãe para ficar ajudando o jogador, porque não faz sentido se interessar pelo Pablo, zagueiro, né, do Flamengo. Ele jogou, sabe quantos jogos esse ano? 4 jogos. Sabe quantos jogos ele jogou na temporada passada, né, temporada 2024? 2 jogos. Um pelo Flamengo, um jogo pelo Flamengo e um jogo pelo Botafogo. Então não faz muito sentido o Corinthians dar uma chance pro Pablo, ele com 34 anos. Ah, mas ele tem uma passagem pelo Corinthians, ele tem uma história pelo Corinthians, foi campeão brasileiro em 2017. Esse é o problema do Corinthians. O Corinthians já trouxe o parceiro dele, de 2017, que era melhor que ele, que era o Balbuena, e não deu certo. O Balbuena voltou ao futebol brasileiro lento, se arrastando, e eu tive dificuldades, né, porque eu criticava o Balbuena, então o torcedor fica pensando no Balbuena de 2017, e aí o torcedor ficava bravo comigo. Depois o torcedor se entregou e viu que eu tinha razão. Então, pô, já trouxe o Balbuena, não deu certo, correto? Então, de 2017, o Fagner já pode voltar. O Pablo foi oferecido e tem chance. O Balbuena já voltou. O Arana fica sempre nessa dúvida se vai voltar ou não vai. O Gabriel já voltou e já foi embora. O Michael já voltou e tá aí. Enfim, o Romero o Romero já voltou e tá aí. O Jô já voltou e foi embora. Assim, velho, tem umas coisas no Corinthians que eu não entendo. Eu peguei a escalação de 2017 e eu já falei que o Balbuena voltou e foi embora, o Jô voltou e foi embora, o Michael voltou e tá aí, o Romero voltou e tá aí, o Pablo tá se oferecendo para voltar, o Fagner... Cara, é a mulher de Ló, né? Só olha para trás. Entendeu? O Corinthians não consegue olhar para frente. É incrível isso, tá? É incrível, né? Isso que acontece no Corinthians sempre foi assim, pelo menos nos últimos 10 anos. Tem sido assim, pelo menos. O Corinthians dando oportunidades para jogadores que, sinto muito, mas não merece. É claro que não está nada definido, tá? Do Pablo voltar ao Corinthians, não tem nenhuma definição em relação a isso. Ele só foi oferecido inicialmente, né? O nome agradou. Ele foi oferecido inicialmente, o nome dele acabou agradando, mas não é um nome que realmente me agrada, né? Me agrada. Para vocês terem uma ideia, né? Os números aqui do Pablo, né? 4 jogos em 2025, os 4 como ele foi titular. 2024, um jogo pelo Botafogo, um jogo pelo Flamengo, 2 jogos, quer dizer, nos últimos 2 anos, o cara fez 6 jogos na carreira. Nos últimos 2 anos, ele fez 6 jogos na carreira. Em 2023, foram 15 jogos, né? 10 como titular. Em 2022, 31 jogos, 28 como titular. E aí você começa já a entender que a melhor fase dele pós-Corinthians, porque no Corinthians ele fez mais de 40 jogos, depois ele nunca mais conseguiu repetir isso. Pós-Corinthians, o melhor ano dele foi o de 2022. E eu pergunto para você, torcedor corintiano, em 2022, quem era o técnico do Flamengo? No ano, posso estar enganado. Quem era o técnico do Flamengo em 2022, que foi o último ano razoável da carreira do Pablo?
O Pablo fez em 2022 31 jogos e 28 como titular. Acredito que o Dorival era o técnico em 2022, não era? Não era? Enfim, o Fabinho estava por lá, tá? O Fabinho estava por lá. Segundo o Transfer Market, ele ficou 342 dias fora, quase um ano, cuidando de lesões musculares entre 2024 e 2025. O cara ainda chegaria ao Corinthians para reforçar o departamento médico do Corinthians. O último jogo dele foi em 22 de janeiro, ele jogou 90 minutos da vitória por 5-0 contra o Bangu, vitória do Flamengo por 5-0. Esse ano ele jogou também contra o Boa Vista, Nova Iguaçu e Madureira. São os jogos que ele fez no ano. Ele tem desde janeiro treinado separado do elenco do Flamengo. Tem contrato até o final desse ano, do jeito que o Corinthians gosta, né? Fica livre, né? Não precisando pagar, né, algum clube para contratar um zagueiro. Não sei se pagaria luvas, é uma vergonha se fosse pagar luvas. E ele recebe um salário de cerca de 600 mil no Flamengo. Eu acho que é muito isso aqui. Claro que duvido que ele viria ganhando isso no Corinthians, mas vai saber, né? Enfim, foi contratado pelo Flamengo lá quando jogava no Lokomotiv, né, em 2022. Na ocasião, ele custou 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais. No total, foram 51 jogos pelo Flamengo e 5 títulos. Quer dizer, ele pode ser contratado pelo Fabinho Soldado pelo currículo dele no Flamengo, que são 5 títulos. É bastante coisa, tá? É bastante coisa. Agora, cara, esse cara tá com um cara que pode vir, hein? E eu vou falar para você, tá com uma cara que vem. Por quê? Trabalhou com o Dorival, o Fabinho gosta e aprovou, e o Fabinho trabalhou com ele. Fica livre no mercado, do jeito que o Corinthians gosta, não vai precisar pagar para tirar não precisa pagar para tirar um jogador de um clube, é do jeito que o Corinthians gosta hoje. E ele deve diminuir o salário, né, para jogar no Corinthians. 34 anos, vai fazer 35 no meio do ano que vem. Você imagina uma zaga entre ele e o Gustavo Henrique, a zaga mais lenta do futebol brasileiro. Eu tenho informação, ele foi oferecido, não é à toa que ele escreveu lá, né, essa história ainda não acabou. Tá com cara que esse camarada vai vir, hein? Não é informação agora, tá? É uma opinião de um assustado, né? É o diário de um assustado. Eu tô com medo, o Pablo pode vir. É o diário de um assustado, entendeu? Então é a situação terrível do Corinthians, né? Tomara que venda o Félix Torres, né? Tomara que vendam o Kaká, para a situação ficar menos pior. Então o Corinthians vai tentar passar por uma reformulação na zaga, mas se for desse jeito aí, é triste, né? É de dar dó.